Viva! Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme se encontrarem melhor. Está a começar mais uma edição do programa Monólogos Dialogantes aqui neste teu canal favorito. Pedimos para o amigo que nos acompanha pela primeira vez que subscreva o nosso canal e que vá colocando comentários e nos dê feedback para que possamos saber que temas é que nós podemos melhorar, que outros assuntos que o amigo gostaria que visse comentados aqui no nosso canal. Vá fazendo sugestões. Para a sessão de hoje nós trazemos dois temas. O primeiro tem a ver com a circulação de mensagens falsas, no que refere ao levantamento de bilhetes de identidade ao nível da Direção Nacional de Identificação Civil. E o segundo tema que tem a ver com o IGEP, que anda à procura de financiamentos para a nossa telefonia móvel de bandeira, a TMCL. Ok? É assim, estes temas que eu escolho, os dois temas que eu escolhi é porque tem alguma coisa que eu acho que ou não está muito bem explicada, questões que me deixam com dúvidas, questões que poderiam ter sido melhor tratadas, temas que julgo que há coisas que um bocadinho estranhas, percebem? Este é o critério de escolha, coisas que nós podemos debater, ou há alguma coisa que eu julgo que pode ser melhorada ao nível de comunicação, ao nível de gestão, ao nível dos próprios processos. Enfim, vocês também partilham comigo, podem partilhar comigo as ideias, opiniões, para que nós possamos ou rever os nossos posicionamentos. Como disse na primeira vez, não esperem que aqui encontrem posicionamentos certos, os mais corretos do mundo, ou opiniões mais certas, as mais acertadas. É claro que poderemos errar em alguns pontos de análise, e não é por aí. Indo de concreto a esta informação, aqui diz o seguinte: o Jornal Notícias avança o seguinte. Como título, o Jornal Notícias da sexta-feira, esta é uma notícia de sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. O Jornal Notícias refere o seguinte: em circulação alertas falsos para o levantamento de bilhetes de identidade. Ou seja, existem mensagens falsas que dão conta de que o bilhete de identidade está pronto quando ele não está. Ok? Vamos perceber muito bem o que é que está escrito. O Jornal Notícias diz o seguinte: alguns utentes da Direção Nacional de Identificação Civil, DNIC, têm recebido mensagens falsas para o levantamento de bilhete de identidade BI. As mensagens de texto falsas enviadas por cidadãos de fora da instituição têm imobilizado os requerentes de bilhete de identidade aos postos de recolha de dados na expectativa de receber o documento, onde descobrem que se trata de um alerta falso. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o facto de existirem pessoas fora da instituição, pessoas alheias à instituição, que não trabalham no DNIC, que têm acesso aos números dos utentes, que têm acesso aos nossos números. Eu vou pedir um bilhete de identidade, preencho uma ficha, deixo o meu número, e este número é acedido por um terceiro ao qual eu não dei autorização para contactar. E como se não bastasse, envia um alerta falso. Como é que este indivíduo ou estas pessoas tiveram acesso ao meu número? Esta é a primeira questão. Como é que tiveram acesso aos nossos números? Como é que tiveram acesso aos nossos contactos? Como é que têm acesso à base de dados da Direção Nacional de Identificação Civil? Atenção que estamos a falar de uma Direção Nacional de Identificação Civil. Se têm acesso aos números de identificação, que outros dados não estão a ter acesso a essas instituições? Atenção à gravidade que este tema tem. Não é tão simples assim como aparenta. Dizem o seguinte: segundo o porta-voz da instituição, o Sr. Alberto Sumbana, trata-se de uma tentativa de desconhecidos de boicotar o sistema. É uma tentativa de boicotar o sistema com que intenção? Querem boicotar o sistema? Qual é a intenção? O que é que reivindicam? Recentemente introduzido para estimular o levantamento do documento de identidade e evitar que o cidadão desloque os balcões antes de estar pronto. Esta é uma medida, ou seja, é um passo, ok? É daquelas medidas que é de salvaguardar, que
a DNIC está a introduzir, que é para permitir que as pessoas tenham informação de que o bilhete de identidade já se encontra pronto, que é para as pessoas não se deslocarem muitas vezes e ouvirem, ainda não está pronto, ainda não está ao voto na próxima semana. Mas a questão aqui tem a ver com temas que têm a ver com privacidade, tem a ver com segurança das pessoas e segurança das informações do Estado. Quem são essas pessoas que têm acesso a esta informação? Este é o ponto. Disse o seguinte: a pessoa se aproveita da nossa ferramenta para enganar pessoas, ou seja, a pessoa que se aproveita da nossa ferramenta para enganar as pessoas está a cometer um crime de falsas qualidades. Eu acho que não é apenas crime de falsas qualidades, isto é mais grave do que aparente. Estamos a falar de uma Direção Nacional de Identificação Civil que está a ceder a dados de informação, ou seja, dados ou informações de identidade de pessoas, que essa informação é privada, nós apenas a concedemos ao Estado, ok? Ou a terceiros mediante uma autorização. Dizem o seguinte: Alberto Sumbana alertou que a mensagem alerta deve partir de um terminal de NIC e não de um número celular qualquer. Como é que nós definimos, nós utentes, que um número de celular é um qualquer, que o meu número de celular é um qualquer, que dentro do NIC não existem números de celulares quaisquer, e que números são esses que são números quaisquer, e que número é o número da NIC? Eu já preenchi uma ficha dessas e não tive a informação de qual é o número que ia enviar, a informação relativa ao envio da mensagem de alerta. Não sei que número é que envia, ok? Até hoje ainda não recebi o SMS alerta, ok? E a notícia avança. Os cidadãos que receberem uma mensagem cujo remetente é um número de celular devem comunicar-nos para investigarmos os autores e responsabilizá-los. Se a DNIC já tem esta informação de que já circulam mensagens, ok, falsas, porque que ainda não começaram a investigar e levaram as pessoas, não prenderam as pessoas e levaram estas pessoas à barra dos tribunais para serem julgados ou responsabilizados? O que é que falta? Porque que as pessoas têm que denunciar e tem que ser as pessoas é que têm que estar atentas, os utentes é que têm que estar atentos e denunciar, e não a DNIC a estar atenta, controlar o que é que acontece, quem tem acesso a esta informação? Porque que este trabalho não é feito? Estas são as questões que surgiram, ok? Acho que faz sentido que a gente esteja atento, mas além de nós estarmos atentos, há alguém que tem que estar mais atento que nós, que é a própria Direção Nacional de Identificação Civil. Porque o cidadão ou o utente não tem os detalhes de quais são os números, ou esta informação já deveria vir aqui completa, dizendo quais são os números que nós devemos considerar como números válidos, ou a ficha onde nós vamos preencher a informação também deveria estar lá clara de quais são os números que nós devemos considerar como válidos para a recepção destas mensagens, ok? Esta é a questão que eu trago relativamente a este tema, ok? Muito obrigado. Relativamente ao segundo tema, que tem a ver com o IGEP, esta é uma edição do dia 2, edição da quinta-feira, 2 de janeiro deste ano. São notícias recentes, que dizem o seguinte: o IGEP procura fundos para alavancar a empresa pública de telefonia. Ok? Estão à procura de dinheiro que é para alavancar a empresa pública de telefonia móvel. Estamos a falar da TMCell agora. Eu vou ler isto e depois vou fazer alguns comentários. Disse o seguinte: a empresa de telefonia móvel, ok, necessita de 200 milhões de dólares para viabilizar os projetos de investimento em carteira. Perceberam o número? Tiveram noção do alcance? Estamos a falar de 200 milhões de dólares, ok? 200 milhões de dólares é o dinheiro que se fala que é para viabilizar os investimentos em carteira. A presidente do Instituto de Gestão de Participações do Estado, o IGEP, ok, Ana Kouanaé, não entrou em detalhes
sobre o tipo de projetos a ser desenvolvidos, mas assegurou que o montante seria suficiente para fechar as necessidades da empresa. Eu acho estranho que alguém vá ao jornal, ou que o jornal procure essa pessoa. Não sei como é que esta notícia veio cá parar, ok? Mas eu vou assumir que alguém vá ao jornal, vai informar que precisa de 200 milhões ou que está ao mercado de uma empresa pública, ok? Que informe-nos que estão à procura de 200 milhões de dólares, atenção, 200 milhões de dólares, e não diga o que querem fazer com 200 milhões de dólares. É no mínimo estranho. O que querem fazer? Investimento, querem investir em quê? Ok? Dizem o seguinte: a TMCL resulta da fusão a TMCL resulta de um processo de fusão entre as antigas empresas de telecomunicações de Moçambique, TDM, e Moçambique Celular, MCL. Até o final do ano, segundo dados revelados por Ana Kwanai, o grande desafio do IGEP era concluir o processo de fusão, que foi conseguido, ok? Porque não basta fazer uma fusão institucional, o que fizemos era um pouco a fundo, por isso dedicámos-nos mais à questão de recursos humanos. Este tema de recursos humanos dentro das instituições públicas ou instituições do Estado é um calcanhar daqueles. Para que vocês tenham noção, a TMCL, a junção da TMCL ou seja, a junção das telecomunicações de Moçambique, a TDM e a MCL, resultou num processo de 1.300 colaboradores. É muita gente. 1.300 pessoas que trabalham dentro da empresa TMCL. E a questão é o que é que 1.316 pessoas fazem dentro de uma empresa pública de telefonia, seja ela telefonia móvel ou telefonia fixa. O que é que 1.316 pessoas fazem lá dentro? Este é que é o ponto. Isto também, esta questão das 1.300 pessoas que trabalham dentro da TMCL está muito relacionada também com o que acontece dentro das linhas aéreas de Moçambique, com o que acontece na eletricidade de Moçambique, que acontece em vários outros sítios. A questão é que muitas vezes parece-nos aqui que existem empresas que precisariam, por exemplo, de 100 trabalhadores, mas que no final têm 7 vezes mais que o número que elas efetivamente precisam, ok? Isto representa um custo. Não vamos falar do peso dos conselhos de administração, dos diretores executivos, um conjunto de coisas que são um peso, ok? Não vamos falar disto nesta primeira fase. Aqui dizem o seguinte: fizemos um levantamento das duas empresas para aferir a situação de recursos humanos, e este trabalho já concluído. Esperamos em 2020 fechar o processo que tem a ver com os recursos humanos, referiu o ANAI, reconhecendo que o dossiê de recursos humanos nos é delicado, ok? Claro que é delicado, são 1.316 pessoas. De onde é que se cortam 1.316 pessoas? Ok? De onde é que se cortam 1.316 pessoas? Começas a cortar de onde? Começas do conselho de administração, onde tens N leques de diretores executivos que lá vão uma vez, só para ir assinar um documento e nunca mais aparecem. O que é? Ela avança. Ainda não estamos bem, mas esperamos fechar em 2020 alguns projetos que temos. Também estamos na banca à procura de financiamento para alavancar a empresa. Pergunto-vos, que empresa é essa? Ou que instituição financeira é essa? Que banca é essa? Que financia empresas que não estão bem? Se financiam essas empresas que já não se encontram bem, porque é dito aqui que não está bem, financiam a que custo? A taxa de juros em função do nível de risco de financiar uma empresa dessas, qual é a taxa de juros? Qual é a porcentagem? Qual é a taxa que é aplicada? Imaginem, vamos imaginar e vamos pensar juntos. Vais emprestar dinheiro a alguém que aparentemente pode entrar em dificuldades de não devolver. O que é que vais fazer? Quando é que vais cobrar? De taxa de juros. E a questão aqui que me surge é porque é que esta instituição não recorre à bolsa de valores, não recorre a corte de custos
para o financiamento, autofinanciamento. Por que é que não é feito isto? Ok? A presidente do IGEP apontou que no que diz respeito à parte operacional foi dada a melhoria de rede, principalmente na região sul do país. Ainda não senti, algumas pessoas dizem que a rede de telefonia móvel melhorou. Se calhar é da zona onde eu vivo, ainda não sinto isto, eu ainda uso outra. Eu tenho um número da MCL, faz mais de 16 anos que eu tenho um número. E pronto, eu gosto de utilizar o número, mas em termos de qualidade de rede, para serviços de internet, serviços de voz, eu não uso MCL onde eu resido, ok? A fonte também diz que a alternativa para o financiamento da empresa será a banca e não a Bolsa de Valores de Moçambique, porque a companhia ainda não se inscreveu e não se encontra cotada. A pergunta que eu vos coloco, meus compatriotas, é: por que esta empresa não se encontra cotada na Bolsa de Valores? Até hoje. Qual é a razão? O que é que faz com que ela não esteja cotada na Bolsa de Valores? Ok? Estas são as grandes questões. E se não está, por que é que não estão a pensar nisto? O que é que falta para chegarem a este pensamento? Falta o quê? Que temas é que existem para que a empresa esteja inscrita na Bolsa de Valores? Ok? Vamos fazer um pequeno intervalo, que é para prepararmos a outra questão que tem a ver também com a MCL. Já voltamos. Obrigado. Um abraço, até já. Mais uma vez, boa tarde. Bem-vindos à segunda parte do Monólogos Dialogantes. Eu vou pedir ao amigo que nos acompanha pela primeira vez que subscrevam o nosso canal, e os amigos que ainda não subscreveram que façam o mesmo, que subscrevam o canal, que é para poderem receber a atualização da informação que vamos publicando aqui neste canal Monólogos Dialogantes. Numa segunda fase, eu começaria, esta é a segunda parte do tema em que nós estávamos a falar sobre o facto do IGEP estar à procura de fundos para financiar a empresa TMCL. Fala-se de 200 milhões de dólares. Em função dos comentários que eu fui lendo em algumas publicações ao nível do Facebook e ao nível do WhatsApp também, que eu fui recebendo algumas inquietações, algumas pessoas a comentarem o facto, a comentarem as informações, eu fui à procura do relatório de contas. Eu tenho jornais que eu guardo, algumas publicações que eu acho que poderia, que são importantes, guardo. O relatório de contas da TMCL foi publicado no Jornal Notícias na quarta-feira de 18 de dezembro de 2019. Ao ler o relatório de contas da TMCL, há algumas questões que me chamaram um bocadinho a atenção, ok? Há alguns temas que me chamaram um bocadinho a atenção. O relatório diz o seguinte: apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do exercício em referência, congratulamo-nos com os resultados alcançados. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. A TMCL congratula-se pelos resultados alcançados. Opa, boa notícia. Esta é a coisa, ok, resultados, ok, devem ter tido resultados espetaculares. E depois, na medida em que foram dados passos importantes com vista à materialização de um número significativo de ações previstas no processo de fusão, ok, processo de fusão. Sendo de destacar que, em março de 2018, foram selecionados e empossados diretores executivos comuns às empresas e em julho do mesmo ano conclui-se a seleção e nomeação dos diretores de função. What? Ou seja, o Conselho de Administração da TMCL congratula-se, ok? Congratula-se por ter nomeado diretores executivos e diretores de função. Estão a perceber, meus amigos? Trata-se de duas empresas que estão em risco de falência, ok? Que estão a apresentar resultados negativos, que congratulam-se por nomear diretores executivos e de função. Isto para mim é um bocadinho estranho, para aquilo que tem a ver com a escola de negócios que eu frequentei, que tem a ver com a gestão financeira das instituições, com aquilo que eu penso que tem a ver com gestão. Isto para mim é estranho, muito estranho, mas ok. Diz o seguinte: em dezembro de 2018 foi formalmente constituída uma nova sociedade denominada Moçambique Telecom S.A., designada comercialmente por TMCL. Foram reconduzidos os membros do Conselho de Administração. Foram reconduzidos? É isso mesmo que houve, a recondução? Eu sou da seguinte opinião. Quem apresenta resultados negativos deve ser afastado. Devem ser nomeadas outras pessoas que é para apresentarem resultados.
existem muitas pessoas formadas neste país, existem N pessoas capacitadas, N pessoas dentro ou fora das instituições, dentro ou fora da TMCL, ou seja, pessoas com capacidade que, se alguém é dado um objetivo que tem que gerir uma empresa, gerar lucros, produzir resultados, e a pessoa não consegue produzir os resultados, tem que ser afastado. Isto não tem que ser tabu, já não tem que ser tabu entre nós. É nomeado um indivíduo que é para administrar uma empresa, não conseguiu cumprir com as metas, está a apresentar resultados negativos, afasta-se, despromove-se a pessoa, tira-se a pessoa, coloca-se noutro sítio, promove-se outra pessoa, apresenta-se, trabalha, apresenta resultados. Caso não apresente, tem que ser afastado. Não é uma questão de recondução, é a minha opinião, ok? Disse o seguinte: neste contexto, a TDM registrou um resultado operacional negativo na ordem de 1.151 milhões de meticais. Resultado negativo, meus senhores. De 1 bilhão e 151 milhões de meticais, é o que aqui está sendo dito. 1 bilhão e 151 milhões de meticais negativos. Este foi o resultado da TMCL. Ok? E as pessoas foram reconduzidas. É interessante. Representando uma degradação comparativa ao ano anterior. Houve uma degradação, ou seja, este ano foi pior que os outros anos. O resultado líquido foi igualmente negativo, na ordem de 786 milhões de meticais. Estamos a falar de resultado líquido, ou seja, depois de achar da margem bruta, calculado o imposto, o que ficou, ok? Aqui não, ou seja, o resultado líquido é antes do cálculo do imposto. O resultado líquido aqui neste caso é de 786 milhões negativos, ok? Representando uma reversão face ao lucro de 649 milhões de meticais registrados em 2017. Estamos a dizer o que, senhores? Que em 2017 a TMCL ou a TDM e a MCL em separado, ou a TMCL juntas, tiveram um valor de 649 milhões de meticais. Um resultado positivo. Entretanto, um ano depois, tiveram um prejuízo no valor de 786 milhões de meticais. Estamos a falar de dois valores aqui distantes, ou seja, em 2017 tens 649 milhões de meticais positivos, 649 positivos, e em 2018 tens um valor com sinal negativo. Isto em gestão é grave. Eu julgo que é grave, não é algo que a gente tem que olhar e julgar que é normal. O que aconteceu em um ano para que saias do 649 para menos 786? O que houve durante esse ano? Ok? Ainda no mesmo documento, é avançado aqui neste documento, ao nível do âmbito corporativo, para vocês perceberem. Há um conjunto de linhas aqui, algumas que julgo que não são muito interessantes. O mais interessante aqui é o que diz o seguinte: foi efetuado, nesse caso, foi realizado um levantamento de colaboradores da TDM no ano ativo, ou seja, no ativo, e efetuado o pagamento de bônus de desempenho referente a 2016. A empresa, com quem está uma empresa, está no prejuízo de 786 milhões de meticais, resultado negativo, neste ano. Eles decidem pagar bônus. A questão que eu faço é, foram tirar de onde retiraram esse bônus que é para efetuar o pagamento de bônus do ano referente a 2016, do ano 2016. Atenção que o que eu estou aqui a dizer é assim: não estou a dizer que não se deva pagar bônus. As pessoas têm que receber bônus porque houve um ano em que a empresa teve um desempenho positivo. Mas quando é que nós pagamos esse bônus? De onde é que nós vamos buscar? Pode-se congelar essa necessidade de pagar bônus neste ano. Olha, camaradas, nós não temos dinheiro para pagar bônus, vocês merecem receber o bônus em função dos resultados, mas
nós ainda não estamos em condições de efetuar o pagamento. Daí que vamos adiar o pagamento de bônus até que a empresa esteja em condições de efetuar esse pagamento. Tão simples quanto isso. É uma medida de gestão, de contenção de custos. Não vamos pagar o bônus, ou seja, a minha questão é, de onde é que foram tirar esse dinheiro? Se nós investigarmos um bocadinho mais a fundo, é bem provável que a gente descubra que o pagamento de bônus é um empréstimo que foram fazer que é para pagar bônus. Ou seja, tu vais te endividar para pagar e vais pagar taxas de juros sobre... Estão a perceber isto? Isto para mim não faz sentido. Ok? Dizem o seguinte, no âmbito financeiro houve uma reavaliação de ativos fixos da TDM por um consultor externo. Foram contratar um consultor externo que é para fazer a reavaliação de ativos. Dentro da MCL e da TDM não há lá colaboradores com capacidades para fazer a reavaliação de ativos fixos. Que percebam o que é um ativo fixo e façam uma reavaliação. É preciso contratar um consultor externo para fazer isso? Bom, se calhar seja mesmo necessário contratar, mas quanto é que isso custou? Eu gostaria de saber quanto é que foi cobrado este serviço de consultoria externa para reavaliar ativos fixos. Quanto? Faz sentido? O relatório avança ainda dizendo o seguinte, ok? Ao nível do mercado de telecomunicações, desde a consolidação da concorrência com a entrada de um terceiro operador, as empresas TDM e MCL têm passado por um período de dificuldades financeiras. Ou seja, é culpa da entrada do terceiro operador e a consolidação da concorrência que essas empresas estão a passar mal, e não sobre o que eles fizeram. Eles não têm culpa nenhuma, são os outros. O que dificulta o cumprimento dos compromissos com os seus parceiros e, sobretudo, a realização de novos investimentos em infraestruturas necessárias e considerando que operam numa indústria de capital intensivo de modo a conquistarem a posição de liderança no mercado. Estão-se a queixar, ok, da concorrência. É tudo culpa da concorrência. É o que está escrito aqui. A telefonia móvel de 2018 contava com cerca de 14 milhões de subscritores contra 13 milhões registrados em 2017, que representa um aumento de 8%. O mercado aumentou, ou seja, houve um aumento de 8%, mas eles continuaram a apresentar lucros, ou seja, houve mais subscritores. Entretanto, a TMCL continuou a apresentar prejuízos. Disse aqui que apesar da tendência crescente do parque e da faturação do telefone fixo, o seu contributo ainda é relevante na estrutura de ganhos de rendimento operacionais da empresa, com um peso de 20,79 em 2018 comparativamente ao 2018. A empresa, para mitigar o impacto da concorrência, continua a envidar esforços no sentido de maximizar os investimentos realizados na tecnologia CDMA, visando incrementar a oferta de serviços de voz de internet com recurso a esta tecnologia. Para mim, o sumo está aqui. Dizer o seguinte: os serviços fixos continuam sendo uma opção em benefício do uso de serviços móveis existentes no mercado. Parte considerável de clientes que mantêm as linhas não gera consumo, sendo que o número serve apenas de comunicação alternativa. Se não gera consumo, é apenas um número alternativo. Por que há maximização do investimento nisto? Não se maximiza nos serviços de internet, não se maximiza nos serviços de internet sem fio, não se maximiza em outras coisas. Estão a maximizar investimentos em algo que não gera rendimento. Por quê? Depois dizem o seguinte: nos serviços de internet, neste caso, o serviço ADSL continua a ter forte concorrência de internet móvel, situação que fez com que a empresa mantivesse a sua aposta na melhoria de qualidade de serviço e retenção de clientes. No atinente à receita, esta registrou uma redução de 9,5%, fixando-se em 166 bilhões de meticais em 2018 contra 184. Aqui dizem o seguinte: que é motivado pelo fraco tempo de resposta, na medida que os clientes conseguiam em menos tempo ter o serviço de internet instalado em outros provedores.
Esta questão de tempo de resposta é transversal a todas as empresas do setor público. É transversal à EDM. Se tiveres uma avaria, se quiseres fazer uma montagem, vais sofrer, meu irmão. Vais esperar. É uma questão que é transversal a todas elas. É só ligar para a linha de cliente da TMCell para perceber o que é a questão de tempo de resposta. Para não falar de contratação de um serviço. Ok? Dizem o seguinte: o serviço de internet sem fios registrou um aumento moderado de novos utilizadores. No exercício de análise contabilizando, não sei o que, um acréscimo na ordem, é um conjunto de coisas. Enfim, há muitas coisas que são aqui trazidas que mostram que aparentemente, não sei se a questão tem a ver com quem escreveu isto, ok? Vou-vos dar um exemplo aqui. Diz o seguinte: apesar de terem realizado vendas deste serviço, o esforço não foi muito grande, ok? Apesar de se ter realizado vendas deste serviço, o esforço não foi muito grande na medida em que se espera a qualquer momento, ok, descontinuar a tecnologia por incumbência do regulador. Sucede que para já não existe tecnologia alternativa associada ao facto dos clientes que usam este serviço encontram-se em zonas sem cobertura 3G. Por que não se investe na cobertura 3G? Qual é o problema de se investir na tecnologia 3G nessas zonas? Ou seja, há um conjunto de temas. Caso os amigos tenham disposição de receber uma cópia disto, eu posso depois partilhar convosco.